Bom, prazer enorme apresentar um amigo, um companheiro de missão, um homem de Deus, né? O Ricardo Costa, vem aqui, Ricardo. Ele trabalha na MPC, pastor presbiteriano, e trabalha na MPC como diretor de treinamento, já há muitos anos na MPC, e é uma das pessoas assim que às vezes dá vontade de desistir, não dá não? Só acontece comigo, né? Só acontece comigo? Aí eu tenho que olhar para pessoas assim, falei, não posso desistir agora, né? Aí eu olho para a arquibancada do templo e eu vejo minha avó. Está lá na arquibancada do templo, falando assim, você vai desistir? Né? Eu não posso desistir, minha avó. Olho para minha mãe, mas olho para algumas pessoas que estão entre nós ainda, louvado seja Deus. E uma delas é o Ricardo. Eu falo, não posso desistir. Tem gente crente ainda, tem gente que leva Deus a sério. Então, você é uma inspiração para nós, uma bênção na MPC, um homem que busca o Senhor. Senhor Deus e Pai, eu agradeço pela vida do Ricardo e peço agora, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, usa o Ricardo mais uma vez, Pai, com palavra de sabedoria para o nosso coração. O Senhor já tem falado conosco na música, no abraço, no encontro, mas agora fala também através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, meus amados, graça e paz. Deixa eu começar aqui com um comercial. Queria divulgar, né, algum material meu ali. Eu tive o privilégio, né, dado por Deus, de escrever alguns livros. Eu estou com aqui 5 deles. Faltou um, né? Eu escrevi 6, mas tem um sobre liderança que eu estava sem. Esse aqui foi quando eu falei, será que dá certo? Aí eu escrevi um opúsculo. Conhece, não? Um opúsculo é um pequeno texto. Né? Então, foi a minha primeira aventura. É um livretinho sobre a vida de Sansão. Filho único de mãe solteira, tá bom? Está ali fora. Só tem esse aqui. Então, quem levar, levou. Esse outro aqui, vou na ordem aqui, peraí. Esse aqui é chamado Diálogos na Cabana. Anos atrás, saiu um livro chamado A Cabana. Quantos aqui ouviram? Depois saiu o filme, né, mais para frente. Quando saiu o livro, eu fiz uma série na minha igreja. E aí o meu editor, né, que é o Richard Werner, da Palavra, viu a série, acho que recebeu do Toninho, naquela época, a gente gravava os CDs, assim, né? O Toninho fazia essa gentileza e distribuía aí pelo Brasil afora. Sei lá, chegou na mão do Richard, aí ele me contactou e falou, eram só 4 mensagens, aí falou, não dá para vocês fazer mais umas 2, 3, e a gente transformar isso num livro? Aí transformamos. Esse livro aqui ele é bem legal para você dar de presente para a pessoa não crente. Vai abençoar você também, mas para não crente, evangelístico, ele é bem evangelístico, né? Eu não estou criticando o livro, na época saíram livros escritos, né, criticando a cabana e tal, minha ideia não é essa. Qual foi a ideia? Eu peguei, por isso chama Diálogos na Cabana, eu li o livro, peguei alguns diálogos do livro, e a partir dos diálogos eu trabalhei alguns temas, né? Então, foi dialogando sobre a Trindade, dialogando sobre o perdão, dialogando sobre a graça, e aí eu termino o livro falando que a cabana existe, né, e há uma cabana, né, para você, né? E aí eu falo, houve uma cabana para, vou citando gente, né? Houve uma cabana para Pedro, houve uma cabana para Maria, houve uma cabana, e houve uma cabana para você. Então é bem evangelístico, se você quiser usar assim para evangelizar, dá para a pessoa, é bem bacana. Esse aqui é Plataforma do Reino. Esse foi um livro que eu demorei para escrever e resolvi, né? Chegou um dia que o Espírito Santo falou, escreve. Porque, assim, quando você não escreve, você só fala, se bem que hoje em dia a turma grava, né? Então ficou complicado, né? Filma, né? Mas quando você só prega, a pessoa fala assim, você falou tal coisa. Eu falei, não, você que entendeu errado. Agora, quando você escreve, meu amigo, aí não tem jeito não. Você botou no papel, está com o teu nome.
Mas eu demorei um pouco para escrever, porque aqui está, eu poderia colocar assim, basicamente a essência daquilo que eu tenho acreditado e tenho ensinado e tentado viver nos últimos 20 anos, né, da minha vida. Então, é o significado de viver as realidades do reino de Deus na nossa história. Então, aqui eu falo sobre identidade, sobre intimidade, sobre dons, né, sobre várias coisas, né, relacionadas ao reino de Deus, ok? Ao evangelho do reino, né? Ô, Du, me ajuda aqui, cara, pega aqui. Então, esse aqui foi um privilégio escrever. Eu lembro, toda vez que eu pego esse livro, eu lembro do Marcelo, né, que o Marcelo tem muito esse negócio da família, né, essa relação, e eu tive o privilégio de escrever esse livro aqui a 4 mãos, com o meu filho mais novo, né, Wesley Costa. Ele é um evangelista de uma nova geração aí. Deus tem usado ele no Brasil e fora do Brasil, treinando evangelistas e etc. E é um livro sobre o reino de Deus, sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte numa ótica do reino de Deus. Então, não é um estudo bíblico sobre o Sermão do Monte, não é um comentário bíblico sobre o Sermão do Monte, mas uma abordagem do Sermão do Monte pela perspectiva dessa realidade do reino de Deus, né? Então, chama Manifesto do Reino, o Sermão do Monte é para hoje. A parte das bem-aventuranças foi meu filho que escreveu. E esse aqui foi o último que eu escrevi, Discípulos do Reino, entendendo a dinâmica do discipulado de Jesus. Esse aqui saiu 2 anos atrás, também 26, né? Isso é o final de 24. Então, todos eles estão ali. Pode falar com o Gilson aqui, se você precisar de alguma ajuda, mas é muito facinho, está lá, tem o QR Code, os valores estão ali, você mesmo pode pegar e fazer, e está tudo certo. Amém, beleza, acabou, vamos para aquilo que realmente interessa. Amém? Eu fui convidado para compartilhar essa manhã a respeito de 2 temas. Eles estão interligados. O primeiro deles, nós vamos começar por ele, fala a respeito da identidade do homem enviado em missão. E o segundo, que é uma consequência desse, é que nós somos enviados com um propósito. Então, eu quero convidar você para a gente refletir a respeito disso, abrindo as nossas Bíblias em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu tenho usado a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, eu vou ler na minha versão aqui, você procura acompanhar aí, tá bom? Vou ler a partir do versículo 3 até o 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Queria orar de novo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor inspirou teu servo Paulo a registrar, pela preservação da tua palavra que chegou até nós hoje. E pedimos, Santo Espírito, que o Senhor ilumine agora a nossa mente e coração,
para que essa palavra que acabamos de ler venha como revelação do coração do Pai para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, quando nós falamos de identidade, nós estamos falando a respeito de uma realidade hoje que faz parte desse mundo em crise na qual a gente vive. Há uma crise de identidade. Nós, quando pensamos em identidade, podemos ter a nossa identidade construída, ou a nossa identidade definida a partir de algumas realidades. Por exemplo, nós podemos ter a nossa identidade, talvez alguns de nós estejamos tendo a nossa identidade construída a partir da perspectiva da cultura. Então, na perspectiva da cultura, nós somos definidos a partir da nossa performance. É assim que a cultura nos vê, e é assim que muitas vezes a gente acaba se identificando também na nossa vida, né, como homens, ok? A partir da realidade da performance. Performance profissional, a performance familiar. Eu tenho uma família, né, muito boa, estruturada, né, uma esposa maravilhosa, filhos, né, maravilhosos, ok? Ou então profissionalmente, eu tenho, né, me dado muito bem na minha profissão, avançado, né, crescido. Muitas vezes nós temos essa definição a partir da estética. Isso está muito em voga, né, hoje em dia, né, a cultura do corpo, né, as pessoas ficarem preocupadas, né, com... Tem um lado bom disso, né, você tem que estar preocupado com a sua saúde física, né, mas muitas vezes isso é levado, né, para o excesso, para o extremo, né, ou então bens, né, materiais, por exemplo. Então, a nossa cultura nos define a partir dessa questão, né, da performance, da capacidade que a gente tem de sermos bem-sucedidos, seja lá em que área a gente defina, ok, essa questão. Uma outra perspectiva seria nós termos a nossa identidade definida a partir da ótica do outro. Nossa identidade definida pelos outros. Nesse sentido, a expectativa, na maioria das vezes, se constrói em cima do nosso carisma. Né? Carisma no sentido de simpatia. Né? Então, muitas vezes, nossa identidade fica atrelada a isso. Aquele cara é um cara legal, aquele sujeito é um sujeito, né, joia, é bom estar com ele, bota todo mundo para cima, animado. Ih, aquele cara ali, cara, não vai com ele não, cara... Né? Você está com o cara, você fica super desanimado, né? Só tem uma palavra para você, deixa você... Né? E a pessoa começa a se definir a partir disso. Né? O que o outro diz a respeito de mim, né? Se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou simpático, se eu sou chato, né? E etc. E muitas vezes a gente toma essa perspectiva, principalmente a geração mais nova, a geração Z, ela tem sido muito influenciada por isso. Há uma preocupação muito grande nessa geração mais nova de como as pessoas as veem, né? Como seus amigos as veem. E aí você vê que muitas vezes há situações em que jovens e adolescentes se entram, né, às vezes até mesmo de risco de vida, né, porque ele quer ser aprovado, né, pelo seu grupo. Né, então, você tem esses desafios, né, tolos que ele se faz, né, cheira tal coisa, né, cheira o desodorante, né, porque a pessoa que ela quer aprovação. Né, então, a identidade dela está definida a partir daquilo que o outro diz a respeito dela. Isso também vem para dentro do universo evangélico, tá certo? Muitas vezes a gente se deixa definir pela expectativa e por aquilo que o outro diz da gente, né? Que o outro define, ok, para nós. E essa é a terceira, né? Nós sermos definidos, então, muitas vezes pela religião, ok? Pela nossa religião. E aí, dentro desse esquema, nós temos um cenário bem amplo, né, da prática e da vivência do Evangelho, né, dentro da nossa nação. Eu estou falando aqui para um grupo, né, bastante diversificado, então eu não sei como a realidade da sua igreja local ou da sua denominação, né, muitas vezes define, né, quais são os critérios que definem, né, a sua identidade. Okay? Por exemplo, na minha denominação, o critério que, na maioria das vezes, é usado para definir a nossa identidade é o critério teológico. Então, a pessoa olha para você e, se você está enquadrado, né, dentro daquilo que um determinado grupo entende ser a teologia correta,
então você é um bom presbiteriano. Eu sou presbiteriano. Então, se você não se enquadra, né, certinho dentro daquilo que eles querem, então eles dizem, esse cara não é presbiteriano, está só se aproveitando da igreja, né, e etc. Eu, por exemplo, recebo muito essa acusação. Porque você vai ver, eu sou um presbiteriano totalmente fora da curva, fora da caixa, ok? Mas eu sou, meu avô era, meu pai é, e etc. Mas muitas vezes é definido assim, em outros lugares é definido, por exemplo, pelos dons, né? Então, sua identidade está atrelada a isso. Se você fala em línguas, né, você é um homem espiritual. Se você não fala em línguas, você não é um homem espiritual. No caso da minha denominação, se você tem a teologia, né, entre aspas, correta, de acordo com a visão de alguns, então você é uma pessoa séria, um teólogo, né, sério, é um presbiteriano sério, um crente sério. Né? Se você não tem, você não é. Agora, veja, se nós atrelarmos a nossa identidade em qualquer uma dessas questões, eu poderia levantar outras aqui, nós não vamos, de fato, andar, caminhar com convicção e com liberdade, ousadia e intencionalidade na missão que Deus outorgou a nós, como homens, em primeiro lugar, né, mas também como seus representantes, né, como homens de coragem, mas também como seus representantes, além, né, do ministério dos homens de coragem. Então, olhando para esse texto de Paulo, eu quero dizer para você que a nossa identidade ela precisa ser definida para a gente viver em missão a partir da ótica da eternidade. A perspectiva da eternidade é que precisa definir a nossa identidade. Nós precisamos ter convicção e nós precisamos descansar convictos daquilo que Deus tem a dizer a respeito de nós. E o que Ele tem a dizer a respeito de nós não está fundamentado naquilo que nós realizamos, naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós somos capazes de desempenhar. Está baseado naquilo que Ele já definiu na eternidade. Então veja, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, eu queria que você primeiramente observasse que tudo que está escrito aí está no passado. Tudo, na nossa tradução é passado, né? No grego, o tempo é auristo. O tempo auristo no grego significa que aquilo que está sendo dito é algo que foi realizado completamente, está totalmente feito, ok? Não tem, né? E aquilo que está feito, ele tem uma convergência em relação à sua vida, certo? Ao seu futuro. Né? Então, seria, para a gente usar uma ilustração aqui, seria mais ou menos parecido com a questão do casamento. Né? A gente está casado, e houve um dia que você casou. Né? Então, o aurista é isso aqui, né? Você casou, é esse dia aqui. Agora, isso que aconteceu aqui tem um efeito agora sobre toda a sua vida. Okay? Então, o apóstolo Paulo apresenta essa perspectiva para a gente. Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Esse é um ponto importante. É importante nós nos lembrarmos de que quando nós lidamos com as cartas do Novo Testamento, nós estamos lidando com textos, com palavras de Deus, que são voltadas para a igreja, para o povo de Deus. As cartas não são escritas para pessoas que estão fora do reino, que não foram alcançadas, não foram salvas. As cartas são escritas para as pessoas que estão no reino, que entraram no reino, que são salvas, ok? Então, às vezes, a gente usa as cartas, por exemplo, para tentar evangelizar. Não é um bom texto para você evangelizar. A carta é para você discipular, para você edificar, ok? As pessoas. Então, Paulo começa se dirigindo à igreja, no versículo 1, falando que ele está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso, aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. E aí, no capítulo 3, no versículo 3, ele começa, então, a descrever quem nós somos, quem são essas pessoas, o que define o que a igreja é, e, consequentemente, o que nós somos, né, como homens, ok? Que são enviados em missão. Então, eu quero levantar aqui 5 características, 5 marcas da nossa identidade a partir da realidade da eternidade. A primeira delas é que nós somos santos e irrepreensíveis. Olha só, o apóstolo Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que no versículo 2, ele diz assim, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai. A graça e a paz de Deus, nosso Pai. E no verso
3, ele diz, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o nosso Pai? O nosso Pai é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E aí ele vai dizer que nos abençoou. Veja, isso está feito com todas as bênçãos espirituais. Não com algumas bênçãos espirituais, com todas as bênçãos espirituais. Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Aí ele vai dar a primeira característica da gente, da nossa identidade. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vira para quem está do seu lado aí e diga, ô seu santo. Seu santo. Veja, nós precisamos tirar da nossa cabeça, da nossa mente, um conceito que ficou incrustado em nós ao longo, certo, dos anos, e que muitas vezes a gente continua carregando, que diz respeito à nossa identidade, que é aquela, eu sou um pecador salvo pela graça. Você foi salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça. Se a gente usar essa fala para a gente afirmar a nossa experiência com relação à conversão, ok. O problema é que a gente continua tendo essa mentalidade como a nossa identidade. Veja, você foi salvo pela graça. E você era um pecador quando você foi salvo pela graça. Mas depois que você foi salvo pela graça, você não é mais um pecador. Eu não sou mais um pecador. O que nós somos? Nós somos santos. É isso que Paulo diz. Aos santos que estão em Éfeso. É assim que ele escreve. E se você ler qualquer outra carta de Paulo, quando ele introduz a carta, quando ele fala a respeito da igreja, ele sempre fala aos santos. Aos santos de tal lugar, aos santos de tal lugar, com todos os santos. E todas as vezes que Paulo trata em relação ao pecado, no que diz respeito à igreja, ou seja, aos santos, ele trata na condição do passado. Ele não trata na condição do presente. Você quer ver? Capítulo 2, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, passado, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E assim ele vai fazer com todas as vezes que ele trata com relação a isso. Veja, faz parte, isso tem a ver com identidade, ok? Eu não estou falando sobre, não confunda o que eu estou dizendo com a ideia de que você não peca mais. Não é essa a questão. Nós pecamos, a gente ainda peca. 1 João diz, se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Não é esse o ponto. O ponto é a identidade. Veja, embora a gente peque, o pecado não é mais a realidade que nos define. O que define a nossa identidade é a santidade. Nós somos santos e irrepreensíveis. Por que somos? Porque Deus nos fez assim. Okay? Em Cristo Jesus. Veja, eu não sou isso e você não é isso fora de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz, o sacrifício dele na cruz, faz com que nós sejamos, aos olhos de Deus, diante de Deus, santos e irrepreensíveis. E isso faz com que a gente tenha, então, ousadia para vivermos na missão, para sermos enviados na missão. Porque pense, se você depender da sua performance, se você depender dos momentos, né, que você vive a sua vida sem falhar, para que isso fundamente o envio que você tem para a missão, eu garanto para você que a maior parte do tempo você não vai estar convicto de que você tem autoridade para realizar a missão. Porque nós falhamos. Ontem eu estava orando, bem, já falei isso, então, ok. Eu não sei como você entende isso, tá certo? Eu entendo do jeito que eu vou falar. Tudo que eu leio nas Escrituras, eu acredito que é do jeito que as Escrituras me dizem. Ok? Eu acredito que é assim. Então, as Escrituras falam a respeito de Deus falar conosco, através da palavra,
mas Ele fala conosco também de muitas outras formas, porque a palavra que eu leio me diz que Ele fala. Então, ontem eu estava orando e eu tive uma visão enquanto eu orava. E a minha visão era do trono de Deus. Eu não via Deus, ok? Mas eu vi o trono de Deus. E havia uma cortina, como se fosse uma cortina vermelha, mas transparente, diante do trono. E eu vim andando na direção do trono, todo sujo. Eu estava todo sujo. E à medida que eu fui me aproximando daquela cortina, eu fui chegando e eu fui vendo que ela se movia. E aí eu percebi que, na verdade, era tipo de uma cachoeira de sangue. Por isso era vermelha. E quando eu passava por ela, eu saía do lado de lá, diante do trono de Deus, totalmente limpo. Totalmente limpo. Sabe? Não limpo da sujeira que eu estava, mas sujo com sangue, mas totalmente limpo. Sem marcas de sangue sobre mim, ok? E quando eu vi isso acontecendo, eu estava orando, certo, num tempo de oração, veio na minha mente, certo? Jesus falou comigo, aqui, né? Assim acontece todas as vezes que você chega na presença do meu Pai. Assim acontece todas as vezes que você chega na presença do meu Pai. É o sangue dele. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos ter consciência dessa nossa identidade. Nós somos santos e nós somos irrepreensíveis. Quando isso vai me ajudar e te ajudar a lutar, inclusive, contra o pecado. Porque pense em identidade. O que um pecador faz? Ele peca, ok? É a identidade dele. Ele peca, ok? Se eu sou um pecador, eu peco, ok? Agora, se eu sou um santo, então eu luto contra o pecado. Faz sentido? Se eu sou um santo, eu luto contra o pecado. Não é que eu nunca mais peco, mas é que o pecado, ele se torna uma realidade contrária à minha natureza. Então, eu não tenho mais amizade com o pecado. Eu não tenho mais aliança com o pecado. Eu não tenho mais satisfação com o pecado. Certo? E não é que eu não tenho mais o pecado, mas é que quando essas coisas vêm, quando acontece, Hebreus capítulo 12, versículo 1, desembaraçem de todo pecado e peso que tenazmente assedia você. Pense nisso. Ontem, depois dessa visão, eu comecei a meditar nesse texto de Hebreus 12, né? Ele veio na minha cabeça, eu comecei a pensar nele. Parece que as Escrituras fazem questão de mostrar para a gente que desse lado de cada eternidade, nós vamos ter uma luta intensa, o tempo todo, com o pecado. Porque o escritor aos Hebreus diz, vocês precisam se desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente vos assedia. Ou seja, ele não te dá uma folguinha. Então, o tempo todo ele está ali, né, vindo sobre você. Mas você se desembaraça. Por que você se desembaraça? Como você pode desembaraçar? Você se desembaraça porque isso não faz mais parte da sua natureza. Você não pode tirar alguma coisa que é da sua natureza. Mas você pode tirar alguma coisa que não é mais da sua natureza. E que insiste, ok, em ficar vindo contra você. Então, eu gosto de uma ilustração que eu vi uma vez sobre o pecado ser na nossa vida, como você atravessar, nós estamos no mundo, né? Você atravessar um campo cheio de carrapicho. Sabe carrapicho? Aquele negócio gruda na sua meia, gruda na sua calça e começa a te incomodar, né? Não é um negócio que dói, mas fica dando aquele negócio e você quer arrancar aquilo, né? Você quer tirar aquilo. Então essa é a primeira característica. Nós somos santos e irrepreensíveis. Nós, homens de coragem, somos homens santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Segunda característica está no verso 5. Ele diz assim, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Segunda característica da nossa identidade eterna, nós somos filhos adotados. Nós somos filhos adotivos de Deus, somos filhos do amor. Deus escolheu nos amar. Deus nos escolheu. Veja, eu sempre digo isso. Deus
quando nós nos rebelamos contra Deus, nós fizemos algo terrível. Deus é santo, totalmente santo. Então, quando nós nos rebelamos contra o amor dele, contra a santidade dele, nós fizemos algo terrível. E Deus, ele é extremamente irado contra a nossa rebelião, contra o nosso pecado. Mas aqui que está o ponto. Como ele respondeu à sua ira? Ele respondeu à sua ira com amor. Ele respondeu à sua ira com amor. Ele olhou para mim e ele disse: eu estou muito irado com você, mas eu vou responder a minha ira contra você com o meu amor. E aí ele me cobriu de amor. Okay? Ele respondeu a mim com amor. E é por isso que Deus, ele tem que nos corrigir, ok? Ele tem que nos disciplinar. Por quê? Porque, voltando a Hebreus 12, ele é um bom pai. Nós somos adotados. Nós fazemos parte da família. Eu não disciplino um filho que não é meu filho. Você só disciplina aquele que é seu filho. Não é? Você não pode disciplinar o filho dos outros. Se você estiver no shopping, em algum lugar, e você vê lá uma criança dando birra, e você for lá e não é seu filho, e as pessoas vão te acusar, né? Você vai estar enrolado, complicado. Mas se é seu filho, e você está corrigindo, e alguém vem falar, você fala: não, ele é meu filho. Deus é assim conosco. Hebreus 12 quer que a gente entenda isso assim. Se nós somos filhos, então nós somos corrigidos, nós somos disciplinados. Por quê? Porque Deus não pode admitir na nossa vida aquilo que Ele sabe que nos destrói. Então nós somos santos e irrepreensíveis, nós somos isso, e porque nós somos isso e fomos adotados como filhos, Deus não pode deixar que o pecado, qualquer pecado, okay, seja algo que nos domine. Todas as vezes que nós começamos a viver num estilo de vida de pecado, depois que nós nos tornamos santos e irrepreensíveis, Deus vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir, porque Ele nos ama. E Jesus diz que a primeira forma dele fazer isso é através da palavra. João capítulo 15, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, a primeira maneira de Deus nos corrigir como filhos é através da palavra, através das Escrituras. Ele tem feito isso aqui. Nós ouvimos o pastor Abraão, nós ouvimos ontem o Alexandre, ouvimos ontem a palavra de Deus, estamos ouvindo agora. Todas as vezes que abrimos as Escrituras e nós lemos as Escrituras ou ouvimos a palavra, eu aprendi isso com o Marcelo, inclusive, eu gosto desse negócio. A gente tem que ter uma resposta às Escrituras, uma resposta à palavra. A gente não pode ouvir as Escrituras e terminar e fechar e dizer, ok, legal. Não. As Escrituras estão me falando algo. Como eu reajo a isso? Como eu respondo a essa questão? Então, todas as vezes que eu leio as Escrituras, eu preciso pensar, eu preciso dar uma resposta àquilo que eu estou lendo aqui. O que ela está dizendo para mim? O que ela está corrigindo em mim? O que ela está construindo em mim? Ele é meu Pai. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é meu Pai, é seu Pai. E Ele nos adotou na sua família. E como filhos dele, Ele vai então cuidar de nós, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos educar, Ele vai nos ensinar, Ele vai dizer, esse é o caminho, andai por ele, é assim que vocês devem agir, é assim que vocês devem se comportar. E quando nós, diante da palavra dEle, veja, funciona muito assim, não é assim com a gente, com os nossos filhos, não é? Diante da nossa palavra, os nossos filhos resistem à nossa palavra, resistem à nossa orientação, aí vem o castigo, sim ou não? Aí vem o castigo, nós amamos. Nós não podemos dizer, eu já disse isso para você, estou falando para você, vamos pegar um exemplo de criança, né? Não coloque o dedo na tomada. Nós começamos com a palavra, não coloque o dedo na tomada. É perigoso, você vai tomar um choque, etc, etc, etc. O filho ouve a sua palavra e não faz, ok, resolveu por aí, mas ele continua insistindo em querer colocar o dedinho na tomada. Você vai ter que dar ali, né, um tapinha na mão dele, sei lá, você vai fazer alguma coisa que vai além da sua palavra. Ok? Você não vai deixar ele colocar o dedo na tomada para tomar um choque e ele... Está vendo? Bem feito, papai falou para você não fazer isso. Não é assim que a gente faz. Então Deus também não age assim conosco. Ele vai usar recursos para nos disciplinar.
além da sua palavra, se nós não estivermos dando ouvidos à sua palavra. Mas se nós damos ouvido à sua palavra, ele não precisa usar outros recursos para nos disciplinar. Mas quando eu não dou ouvido às suas palavras, ele precisa usar outros recursos para me disciplinar. E ele faz isso porque eu sou filho. Ok? Hebreus diz, se você não é corrigido por ele, então você é bastardo. O filho é corrigido pelo pai. A terceira característica que eu quero levantar aqui, vem em seguida, está no versículo 7, ele diz assim, nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja, nós somos santos e irrepreensíveis, nossa identidade. Nós somos filhos adotados. E terceiro, nós somos pessoas redimidas. Redimidas. Toda e qualquer dívida foi paga. O conceito de remissão nas Escrituras é um conceito de uma dívida que é paga por outro. Totalmente paga. Então não há qualquer promissória que possa vir cobrar de você. 1 João coloca isso assim, essas coisas, 1 João 2, essas coisas vos escrevi para que vocês não pequem. Preste atenção, ok? Por que João diz para a gente não pecar? O que são essas coisas vos escrevi? O capítulo 1, ok? Essas coisas vos escrevi para que não pequem. Se, ele não diz quando pecarem, ele diz se pecarem. Percebe? O pecado não é mais uma condição na nossa vida. O pecado é um acidente na nossa vida. Não é mais quando eu vou fazer isso, é se fizer isso, se acontecer. Okay? Então isso me leva a entender que eu, tendo a presença do Espírito Santo de Deus vivendo em mim, eu tenho muito mais possibilidades de viver em vitória contra o pecado do que em derrota contra o pecado. Percebe? Mas e quando tem a derrota? Ele diz assim, se alguém pecar, temos advogado, certo? Diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. O sangue dele nos redimiu de todo pecado. Se nós temos um advogado diante do Pai, é porque existe um acusador. Não é? Você não precisa de um advogado se você não está sendo acusado. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, ele está ali e eu vi certa vez, não lembro, ouvi certa vez uma pessoa dizendo assim, o diabo vem diante de você para acusar uma falha sua, que você realmente teve, errou realmente, mas aquilo está redimido, está pago por Jesus. E ele vem diante de você com a promissória, e você fala assim, fala com ele ali, ó. Não comigo, fala com ele ali, ó. Ok? É com Jesus. Nós somos redimidos. Todas as nossas dívidas diante de Deus foram pagas. Tudo está resolvido. Veja, isso me dá liberdade. Então, deixa eu me tornar isso um pouco prático. Eu saio da minha casa, eu acordo de manhã, e aí a minha esposa diz para eu ir no mercado, né, comprar pão para o café da manhã. E eu digo para ela, ok, amor, e sento e começo a mexer no meu celular. E passa 10 minutos, eu estou ali mexendo no meu celular. E ela vira para mim e fala assim, amor, você foi buscar o pão no mercado? E aí eu viro para ela e falo assim, não, eu ainda não fui, mas já vou. Calma, que coisa. E aí eu saio dali e vou para o mercado. Eu não dei uma boa resposta para ela, né? Não pelo menos da forma. E aí eu vou chegando lá no mercado, entro na fila de pão e o acusador começa, né, a falar comigo. Por quê? Veja, eu estou na fila do pão e eu vejo uma pessoa, e eu penso comigo, eu preciso compartilhar o evangelho com ela, ou então eu preciso orar por essa pessoa, eu oro por enfermos, ok? Pessoas, para elas serem curadas, porque a Bíblia diz para a gente fazer isso. Então eu vejo uma pessoa lá com uma tipóia, né?
E aí eu penso comigo, eu vou orar para essa pessoa, e aí o acusador vem. Mesmo? Olha como você falou com a sua esposa. Agora você acha que você vai chegar aí assim, e vai orar pela pessoa? Você acha que Deus vai te atender? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Seu hipócrita. Essas coisas vêm na minha cabeça, vêm na minha mente. Como eu resolvo isso? Veja, quando a gente não compreende a nossa identidade, quando a gente não compreende que realmente nós estamos redimidos, certo? Nós estamos redimidos. Não é que você vai ser redimido quando você confessa o pecado. Você está redimido. É o que aconteceu. Quando eu me lembro disso, então eu digo para ele, não, essa dívida está paga. Eu estou redimido. Essa dívida está paga. Eu digo para o Pai, Senhor, eu te agradeço, porque essa dívida está paga. E eu pego o pão e corro atrás da mulher, ei, o que você fez no braço? Ah, eu distendi, sei lá. Eu sou um seguidor de Jesus, eu posso orar por você, posso orar para o seu braço, para ele, Jesus pode curar o seu braço, posso orar por você. Aí eu oro por ela ali, eu volto em casa. Eu tenho que resolver algo, mas aquilo que eu tenho que resolver não é com ele já está resolvido, eu estou redimido, entende? Mas eu tenho que resolver aqui, confesso seus pecados uns para os outros, para que vocês sejam curados. Então eu chego em casa e falo, amor, eu falei com você de uma forma que eu não deveria ter falado, depois de Jesus, você é o bem mais precioso que eu tenho, me perdoe, dou um abraço e um beijo nela. Muito provavelmente eu tenha comprado alguma coisa que ela goste no mercado, além do pão, para fazer uma gracinha, um reforço, fazer uma gracinha para ela. Percebe? Então, quando a gente entende a nossa identidade, nós ganhamos liberdade para a missão. Quando você não entende isso, você vai sempre se sentir barrado para fazer as coisas, porque a gente falha, nós falhamos nas nossas relações. Mas a falha nas nossas relações não interfere naquilo que Jesus realizou. Vocês entendem? Eu não estou dizendo, está tudo certo. Não, Deus quer que a gente resolva aqui, confesse os seus pecados uns aos outros para vocês serem curados. Porque diante dele, nós temos tudo resolvido. Quarta característica, eu esqueci de perguntar, nós vamos aqui até que hora? Nós vamos até essa parte agora? Pode ir mais 15 minutos. 15, ok. Então vai dar tempo suficiente. Quarta característica, então. Veja, vimos 3, ok? Somos santos e irrepreensíveis, somos filhos adotados, somos redimidos. A quarta, vai lá para o versículo 11 comigo. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Em Cristo nós somos feitos herança. Olha que coisa linda. É sua identidade. Você é herança de Deus. Perceba que aqui no texto, Paulo não está dizendo que nós recebemos uma herança. Ele está dizendo que nós fomos feitos uma herança. Jesus tem uma herança. E a herança dele é você. A herança dele sou eu. Sabe, tem uma música que o pessoal canta, ficou muito famosa aí nesse ano que passou, lá na igreja o pessoal canta bastante, eu gosto muito dela também, e por onde eu tenho ido, eu tenho visto o pessoal cantando, que fala sobre, é baseada na vida de João Batista, e fala, né, que tem uma parte que fala que Jesus, ele está vindo, né, e com ele traz a sua herança. Certo? Com ele traz a sua herança. E eu percebo que às vezes as pessoas cantam essa música, e eu comecei a pensar comigo, perceber, né, que às vezes as pessoas cantam a música pensando, com ele traz a sua herança, achando que a herança diz respeito a você, ele traz a sua herança. Mas não é. Jesus, ele vem e com ele está trazendo a sua, a dele, a herança dele. Ok? É isso que o texto está dizendo, que a letra da música está dizendo. Porque na estrutura da música, se fosse a herança que diz respeito ao que você vai receber, seria a tua herança, e não a sua. Então Jesus está vindo e com ele traz a sua
herança? A herança dele. Agora, quem é a herança dele? Somos nós. Então, o que a letra da música está dizendo é que quando Jesus vier, nós vamos nos encontrar com ele, nós vamos vir com ele, nós vamos viver essa nova realidade de vida eternamente com ele, porque nós somos a sua herança. Nós somos aqueles que Deus deu a ele. Veja, isso é maravilhoso. Você foi dado como herança a Cristo Jesus. Eu fui dado como herança a Cristo Jesus. A igreja, nós pensando em homens de coragem, mas veja, isso tem a ver com a igreja, com todos, ok? Nós somos dados em herança a Cristo Jesus. Veja, ninguém pode tocar em você. O maligno não pode tocar em você. Porque você é herança dele. Você pertence a ele. Ele diz, aqueles que o Pai me deu, ninguém tira das minhas mãos. Então isso me dá plena convicção com relação à minha vida. Com ousadia com relação à missão, entendeu? Porque, como dizia George Whitefield, grande pregador, né, lá do século XVIII, enquanto Deus tiver um propósito para a minha vida, eu sou um imortal. Eu gosto disso. Samurai, cara. Entende? Cadê os inimigos, né? Cadê os inimigos? É que nem Sansão, né? Bota uma queixada de jumento na minha mão, manda vir. Cadê os deles? Entende? Você não precisa, nós não precisamos temer o inimigo. Ele é como um leão que fica ao redor, rugindo. Nós temos que temer o Senhor. Nós temos que ser, sim, alertas contra o inimigo, mas não ter medo dele. O diabo não deve nos amedrontar. O diabo não deve nos apavorar. Eu queria dizer para você, homem de coragem, que é você que bota medo nele. É você. Sabe, quando você acorda de manhã, abre os seus olhos, ele diz, ih, acordou. Acordou, lá vem eles. Entende? Lá vem eles. Porque já vai orar, já vai me atrapalhar, estou fazendo... Jesus, você é a herança dele, você está nas mãos dele. Ninguém pode te tirar daí. Ninguém pode roubar você desse lugar. Então, nós já estamos garantidos. Logo, eu não preciso ter medo de nada. Eu posso simplesmente ir e fazer, na certeza de que eu estou protegido nele. Eu sou herança dele, eu pertenço a ele. Em Cristo Jesus, ele me redimiu e a remissão dele, ou seja, ele pagou a minha dívida, né? Mas essa remissão dele me tornou herança dele, me tornou propriedade dele. Agora eu pertenço a ele. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quinto lugar, versículo 13, ele diz assim, nele, de novo, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. Agora é a nossa. Percebe? Então, a primeira vez, nós fomos feitos herança dele. Nós somos herança dele. Mas agora, Paulo diz que o Espírito em nós garante que nós também temos uma herança, que é nossa, em Cristo, que vamos receber dele, em Cristo. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A quinta característica, então, que compõe a nossa identidade como homens de coragem, que são enviados em missão, ou como igreja que é enviada em missão, é que nós somos selados pela presença do Espírito de Deus. Nós temos o selo do Espírito. Agora, deixa-me desenvolver um pouco isso, porque Paulo escreve assim, o selo do Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo da promessa. A pergunta é, que promessa? Que promessa que é essa? Você não pode desassociar, na fala de Paulo aqui, o Espírito Santo da promessa. Okay? Ele quer que você entenda que o selo do Espírito que ele está falando para você é o selo do Espírito Santo da promessa. Agora, qual é a promessa? A promessa é aquilo que os profetas falavam
a respeito do que o Messias iria realizar, através da vida dele e através do seu ministério. Os judeus entenderam errado isso, entenderam que o Messias vinha para que ele pudesse reinar sobre Israel, governar sobre Israel. E a nação de Israel ser colocada numa posição onde ela, então, através do governo do Messias, iria governar todas as nações da terra. Mas os profetas afirmavam a respeito do Messias algo que transcendia isso. Eles afirmavam a respeito do Messias de que quando ele viesse, então uma nova aliança seria estabelecida. E essa nova aliança nos daria um novo coração. E esse novo coração seria o lugar onde o Espírito Santo de Deus iria passar a viver. Ele iria viver aí, nesse lugar, em você, em mim, formando um povo, então, com a presença dele. Essa é a promessa que Deus está falando. Veja que não é o Santo Espírito das promessas, é o Espírito da promessa. Qual é a promessa? A promessa é o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. É o que está escrito lá em Jeremias, em Ezequiel, capítulo 36. É o que está escrito em Joel, capítulo 2. A promessa é que o Espírito Santo que veio sobre Jesus e viveu em Jesus e capacitou Jesus na sua humanidade aqui na terra, para fazer a vontade do Pai, para manifestar as realidades do reino. É o mesmo Espírito que vem agora viver em mim e em você. Jesus diz em Lucas, capítulo 24, verso 39, fiquem em Jerusalém até que recebam a promessa do Pai. Em Atos 1,8 ele diz, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. A promessa do meu Pai está sendo enviada. Sabe como João Batista, que é aquele que vem para introduzir Jesus, apresenta Jesus? A gente, veja, por favor, me entenda, eu não estou dizendo que esteja errado, ok? Não está. É isso mesmo, só que está incompleto. A gente tem a tendência de dizer assim, Jesus veio para morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Não está errado isso, mas esse não foi o propósito. A gente pensa em salvação, quando a gente fala isso, nessa ideia de que Jesus fez isso para a gente não ir para o inferno e a gente ir para o céu. Isso é uma consequência, mas não é o propósito. Por que eu digo que não é o propósito? Quando nós vamos apresentar alguém, a gente tem a tendência de destacar aquilo que a pessoa realiza, não é verdade? Aquilo que a pessoa faz, aquilo que ela está ligada. Então pense, como João apresentou Jesus, João Batista. Você vai ver nos 4 evangelhos, que ele diz assim, eu vim batizando com água. Depois de mim vem alguém que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, as correias da sua sandália. Ele batizará vocês com o Espírito Santo. Ele batizará vocês com o Espírito Santo. Ele fala isso nos 4 evangelhos. No evangelho de João é interessante porque ele diz assim, eu não conhecia, mas aquele que me enviou, quem que enviou João? O Pai. Aquele que me enviou me disse, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus, em Atos 1, Lucas diz que Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos falando a respeito do reino de Deus. E aí, no verso 4, ele diz assim, comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem, olha só, é isso que Paulo está entendendo, escrevendo em Efésios sobre promessa, o Espírito da promessa. Esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a promessa do Pai
é a vinda do Espírito Santo de Deus para viver em mim e em você, naqueles que creem em Jesus. Não apenas como um selo, uma marca que garante que nós pertencemos a Ele, mas como um selo que também nos empodera para uma vida de missão, assim como empoderou Jesus. Você recebeu o mesmo Espírito Santo que viveu com Jesus. Eu tenho o mesmo Espírito que viveu com Jesus. E a presença, na mente de Paulo sobre isso, é a presença desse Espírito comigo. É o penhor, ou seja, é a garantia, é a entrada, né? É o primeiro pagamento, ou numa linguagem bíblica, né? Seria a primeira colheita, as primícias, ok? Daquilo que nós vamos experimentar na sua totalidade, quando o reino de Deus chegar com a segunda vinda de Jesus. Mas aquilo que nós vamos experimentar na sua totalidade, nós já experimentamos agora, de forma significativa, na nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus está vivendo em nós. Em outras palavras, a presença do Espírito em nós faz com que a gente tenha uma vida que é semelhante à vida de Jesus. Sabe, nós usamos o conceito da graça como graça é favor imerecido. E é verdade. Mas eu quero fazer uma proposição diferente aqui, um pouco mais ampla sobre a graça. Ok? Graça é um favor imerecido que dá a você o direito de viver como Jesus viveu. Pensar como Ele, falar como Ele e fazer as coisas que Ele fez. E se nós não dependemos disso, então o exercício da missão é feito na nossa capacidade e vai estar limitado àquilo que nós somos capazes de realizar. Mas se nós entendemos isso, se nós entendemos que o Espírito Santo é parte de quem somos. Você percebe? É identidade. É parte de quem somos. Nós somos batizados no Espírito. Nós somos imergidos no Espírito. O Espírito revestiu a nossa vida com a presença dEle. Assim como Ele revestiu a vida de Jesus. Se a gente entende isso, então, quando nós exercemos a missão, nós não exercemos a missão a partir da nossa capacidade, a partir dos nossos recursos, nós exercemos a missão a partir da capacidade e dos recursos que Ele já depositou em nós. Amém? Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade como um homem de coragem enviado em missão. Não há o que temer. Você tem tudo que você precisa para a missão. Tudo. John Wesley costumava dizer, eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos a maioria. É muito bom a gente ter um grande exército de homens de coragem. Eu oro para que realmente a gente veja a visão do pastor Abraão e seja até maior, mais do que 200 homens numa conferência nossa. Mas eu tenho certeza absoluta que nós aqui, nós que estamos aqui, somos suficientes se dependermos dessa realidade que eu acabei de compartilhar com você aqui, para impactar a nossa nação, para incendiá-la. Jesus precisou de 12 homens, só 12. Nós somos 60. Okay? Nós somos um número já bem maior. Amém? Eu quero orar por você, fique em pé. Eu terminei aqui no começo da outra, ok? Porque essa é a parte da outra. Né? Pai, eu quero te agradecer. Quero te louvar pela revelação da tua palavra para o nosso coração. Quero te agradecer pela identidade que nós temos, que vem da eternidade. Não aquilo que a sociedade
constrói a respeito de nós, não aquilo que as pessoas falam a respeito de nós, não aquilo que a religião aponta a respeito de nós, mas aquilo que o Senhor diz a respeito de nós, desde antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo aqui. Eu quero te louvar, porque nós somos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Eu quero te louvar, porque nós somos filhos adotados. Eu quero te louvar, Senhor amado, porque nós, como filhos, somos redimidos. Eu quero bem dizer ao Senhor, ó Deus, porque a presença do Teu Espírito em nós nos garante, Senhor, a realidade de uma vida naturalmente sobrenatural. E eu quero te louvar acima de tudo, porque nós somos uma herança do Senhor, dada nas mãos do Teu Filho. O Senhor nos presenteou como herança para Jesus, e nós estamos seguros na mão dEle. Ele disse: aqueles que o Pai me deu, ninguém pode tirar das minhas mãos. E eu te louvo e bendigo o seu nome por isso, e peço o Espírito Santo que o Senhor traga a realidade dessa identidade, imprima isso de uma forma muito profunda no nosso coração, para que a gente possa então viver como homens enviados em missão, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém.